não somos nada sem a tua presença, Senhor. Vem sobre nós. A casa é sua, os filhos são teus. O Senhor sabe o que cada um precisa neste lugar. A palavra é sua, Pai. Senhor Deus, tenha a melhor honra neste lugar. Que o Senhor tenha acesso ao nosso coração. Que o Senhor tenha acesso aos nossos pensamentos. Que o Senhor tenha acesso às motivações do nosso coração nesta noite. Pai, nos transforma de dentro para fora. Senhor, nos transforma, que nós venhamos ter uma mudança, Senhor, de mentalidade, que nós venhamos entender o que o Senhor está falando, que nós possamos ouvir a Tua voz com clareza nesta noite. Paizinho, destrava os nossos ouvidos, para que nós conseguimos ouvir a Tua voz neste lugar. Senhor, aqui tem um povo que anseia por Ti, aqui tem um povo que quer ouvir a Tua voz, aqui tem um povo, Senhor, que se alegra por estar na Tua casa. Seja bem-vindo, a casa é sua, o melhor lugar aqui é seu, ó Pai. Em nome de Jesus, nós Te adoramos, nós amamos a Tua presença, em nome de Jesus, aleluia. Vamos abrir a palavra lá em Juízes 6. O Senhor... Todo mundo conhece a história de Gideão, mas o Senhor tem algo para falar conosco nessa noite com Gideão. O Senhor quer nos curar. É uma noite de cura para o nosso coração, para a nossa vida. Juízes 6, versículo 13 diz assim: Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão os milagres de que os nossos antepassados nos falaram? Acaso não disseram, o Senhor nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se voltou para ele e disse: vá com a força que você tem e liberte Israel dos midianitas. Sou eu quem o envia. Mas o Senhor, como posso libertar Israel? Perguntou Gideão. Meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés, e eu sou o menor importante da minha família. E certamente eu estarei com você, diz o Senhor. E você destruirá os midianitas como se estivesse lutando contra um só homem. Aleluia, pode se assentar. Eu não sei o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Eu creio que o Senhor tem uma palavra para o nosso coração. Todo mundo conhece a história de Gideão. Mas aqui a gente vê, lá em Juízes 6:1, fala que os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. O povo de Israel tinha passado pelo processo de libertação lá no Egito, quando o Senhor livrou Israel daquele povo, daquela escravidão que eles estavam. Eles presenciaram o milagre e mesmo assim o povo de Israel não se inclinava, eles adoravam outros deuses. Eles tinham uma adoração a outros deuses e com isso eles mesmo assim não converteram o coração e eles fizeram o que era mal diante do Senhor, adorando os deuses de Baal. E o Senhor endureceu o coração para aquele cenário daquele povo que não se convertia, um povo que não mudava a sua mentalidade, mesmo o Senhor realizando muitos milagres, e aquele povo não inclinava o coração totalmente ao Senhor. Eles estavam com o coração dividido. E com isso, o Senhor deixou que eles passassem por 7 anos. O Senhor ficou revoltado com aquele povo. Porque aquele povo ele não mudava, não mudou o coração. E aí o Senhor permitiu que eles fossem atacados pelos midianitas. E os midianitas foi cruel com eles.
Foi cruel, 7 anos de muita maldade. Os midianitas não deram uma trela para o povo de Israel. Eles plantavam, eles iam lá e pegavam. Ele chegava com os cavaleiros, ele destruía tudo. Uma perturbação. E um sofrimento que o próprio povo de Israel causou. Porque eles não foram obedientes ao Senhor. Porque eles não inclinaram o coração para o Senhor. Ao ponto de eles buscarem deuses. E aí o Senhor deixou que isso acontecesse. O Senhor viu, eu não posso fazer nada. E essa crueldade, e aí o povo não estava aguentando mais. E eles começaram a clamar ao Senhor, porque eles não estavam aguentando mais a dor e o sofrimento que estava causando os midianitas. E eles começaram a clamar ao Senhor. E aí eles começaram a clamar, pedindo socorro. Senhor, nos ajuda. Nos ajuda porque nós não sabemos mais o que fazer contra o povo dos midianitas. E com isso, o Senhor, um anjo do Senhor veio e sentou debaixo do carvalho de Ofra e começou a ver Gideão. Gideão, na sua humildade, lá no 11 fala: então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo da grande carvalho de Ofra, que pertencia a Joás, do clã de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava debulhando trigo no fundo de uma prensa de uva, a fim de não ser descoberto pelos midianitas, porque tanto Gideão como a família também estava com medo, porque os midianitas não davam vez. E o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com você, guerreiro corajoso. Gideão não se via desta maneira. Gideão, ele se via pequeno. Ele não tinha essa mentalidade que ele era guerreiro, que ele era valente. Gideão, ele era mais o pequeno da família, como assim ele se considerava, o menor. Gideão, ele não se via como esse grande corajoso, esse guerreiro forte que o Senhor falou sobre ele. E o Senhor falou: o Senhor está com você, guerreiro corajoso. E Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão os milagres dos nossos antepassados nos falaram? Acaso não disseram: o Senhor nos tirou do Egito, agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou na mão dos midianitas? Ele começou a questionar por que tudo aquilo estava acontecendo com a família dele, com toda aquela região. Por que estava acontecendo isso? Se o Senhor nos libertou lá do povo do Egito, o Senhor nos libertou, por que nós estamos passando por tudo isso? O Senhor não está nos vendo? O Senhor não está vendo o que está acontecendo com a gente? Gideão começa a questionar ao Senhor por que estava acontecendo aquilo lá. Essa palavra, o Senhor começou a falar comigo de manhã sobre a gente precisa começar a mudar a nossa mentalidade, a nossa visão sobre nós. Hoje eu estava ministrando essa palavra para o Arthur. Como que o Senhor nos vê? Aqui o Senhor viu Gideão como um homem forte, guerreiro. Mas Gideão não se via com tudo isso que o Senhor via a ele. E aí eu estava ministrando isso para o Arthur. E eu falei: Senhor, como é importante a gente começar a nos enxergar como o Senhor nos vê. Porque a nossa visão, ela é limitada. A gente não consegue enxergar aquilo que o Senhor nos enxerga em nós. Muitas vezes você é um guerreiro, é um homem forte, é uma mulher forte, mas você não consegue se enxergar nessa totalidade. Foi assim que o Arthur falou para mim. Mãe, eu falei: Arthur, você é guerreiro, você é forte. O Arthur: mas eu não me acho guerreiro. Mas é assim que Deus te vê. É assim que Deus vê a gente. É importante a gente começar a viver com aquilo que o Senhor olha para nós. Tem vezes a gente se limita porque a gente não consegue enxergar na totalidade, porque a nossa visão ela é limitada, mas a visão do Senhor não é. E a gente precisa começar a andar nessa visão, porque quando a gente começa a andar na visão do Senhor, tudo muda. Porque a gente começa a ver algo em nós que a gente não, o nosso olhar humano a gente não conseguiria. Mas quando a gente começa a andar, olhando na visão, na ótica de Deus, a gente começa a ter uma coragem, a gente começa a ter uma ousadia, a gente começa a fazer coisas que a gente acredita que nós não ia conseguir. Porque é assim que o Senhor quer que nós viemos nos ver. O Senhor colocou em você
algo, Ele tem uma visão ao teu respeito, e é assim que o Senhor quer que você ande. Muitas vezes a gente não dá passos maiores porque a gente tem uma visão limitada de nós mesmos, porque a gente acha que não consegue. A minha infância inteira eu ouvi dos meus pais que eu não seria nada. Eu ouvi dos meus pais que eu era lerda. São palavras pesadas que a nossa família, muitas vezes, por não ter sabedoria, vai lançando sobre nós. E muitas vezes a gente fica limitado diante dessas palavras, se a gente não mudar a nossa visão de ótica, olhando como Deus nos vê. Eu fiquei limitada muito tempo da minha vida, achando que eu não era capaz. Porque assim, muitas vezes a gente se sente, eu acho que eu não sou capaz. Mas o Senhor, assim como o Senhor fez com Gideão, o Senhor quer mudar a nossa visão nesta noite. Eu sou capaz sim, eu posso sim. Eu ouvia da minha mãe que eu não conseguia falar as palavras, porque eu tinha dificuldade na fala, porque com a minha mãe ela falava que eu tinha a língua presa. E eu tive muita dificuldade. Eu era motivo de risada na minha família, porque eu não conseguia falar as palavras corretas. E eu cresci nessa mentalidade achando que eu não conseguia falar. E eu fiquei limitada diante disso, porque eu achava que eu não conseguia falar as palavras. E mesmo que eu buscava tratamento, eu não conseguia soltar a voz, não conseguia soltar as palavras corretamente, porque eu achava que eu tinha essa dificuldade. Mas no momento que eu fiz uma oração a Deus, vocês não percebem que eu falo errado algumas coisas, mas é porque o Senhor, um dia eu orei ao Senhor. E eu falei: Senhor, o Senhor me chamou para pregar a Tua palavra. Eu não quero passar vergonha no altar falando palavra errada. O Senhor me ajuda a falar as palavras corretamente. Foi uma oração bem sincera com Deus assim. Me ajuda a falar as palavras. Espírito Santo, coloca as palavras na minha boca. Porque eu falo com pessoas o tempo todo. Eu preciso da Tua ajuda. Foi numa oração desse jeito. O Senhor mudou a minha fala. As palavras mudaram. Algo que era impossível começou a sair com facilidade. Porque o Senhor, Ele está em busca daquele coração sincero, aquele que se entrega. Muitas vezes a gente fica limitado a uma palavra que foi falada na nossa vida e a gente se limita. O diabo aproveita dessas palavras para nos limitar. Para nos limitar, para a gente não conseguir avançar. Muitas vezes você tem uma dificuldade e a pessoa falou que você tem, parece que você alimenta daquilo e fica preso naquilo. E o Senhor está falando: meu filho, eu quero mudar a sua visão de ótica nesta noite. Eu quero que você comece a ver como eu te vejo. Porque quando você começar a viver como Deus te vê, tudo vai mudar. Porque não é sobre uma palavra que falaram ao teu respeito, é sobre o que o Senhor te vê e como Ele quer que você esteja. Porque é assim que o Senhor quer. E o Senhor começou a falar comigo. Eu tive muita dificuldade na faculdade, por essa dificuldade na fala, por achar que eu não dava conta, porque a gente escuta muito isso: você não vai dar conta, você é isso, você é aquilo. E se a gente não cauterizar essas informações, a gente se trava mesmo, a gente se limita, a gente acredita que é verdade aquilo que não é verdade. E aí eu me limitei muito na faculdade, eu não fui mais ousada por causa dessas limitações. Mas o Senhor, Ele me curou. Ele começou a colocar em mim essa ousadia. Eu tinha muita vergonha, eu era muito tímida. Na faculdade eu não consegui explorar tudo aquilo que eu tinha capacidade por causa da timidez. Porque a minha família riam de mim. E aí eu me escondia. Eu não conseguia falar, eu não conseguia perguntar, eu não consegui, na faculdade eu não conseguia falar com a professora, porque uma vez eu fui falar e começaram a rir de mim porque eu falei errado a palavra. E aí eu me limitei. Aí eu não conseguia falar na faculdade, eu não conseguia falar com os professores porque eu tinha vergonha, porque eu achava que eu ia falar, ia sair errado, ia ser motivo de risada. E aí eu não conseguia explorar aquilo que o Senhor tinha me dado, de ir mais além. E aí eu comecei a orar nesse sentido. Eu falei: Senhor, eu não aceito viver neste padrão, porque eu sei que o Senhor tem algo a mais comigo. Eu sei que o Senhor tem algo diferente comigo. Eu não sou isso que eu penso que eu sou. Porque a gente fica achando que a gente é aquilo que falaram sobre nós. E aí o Senhor me curou.
Eu pedi ousadia. Eu falei, Senhor, cura meu coração, cura as palavras. Eu não quero mais viver escondida. Eu quero começar a andar nessa liberdade que o Senhor tem para minha vida. Eu quero ser ousado. Eu quero poder falar, eu quero poder colocar minhas ideias para fora, porque eu tenho uma ideia, porque eu tenho uma visão. Eu não quero ficar limitado porque o que as pessoas falaram sobre mim. Não importa o que as pessoas falaram, importa o que o Senhor se importa. É o que o Senhor vê, é o que o Senhor tem. Meu querido, minha querida, o Senhor tem uma história para você. O Senhor tem uma identidade para você, mas muitas vezes você fica preso por uma palavra, por uma situação, e muitas vezes o diabo aproveita daquela situação para te paralisar. Uma situaçãozinha de nada, o diabo aproveita. Agora eu sei onde eu vou paralisar ela, porque é nessa dificuldade, é nesse ambiente que ela fica mal. E aí o diabo ele vem, te prende e você fica limitado, porque o diabo quer te limitar, porque ele não quer que você viva o propósito de Deus sobre essa terra. E é assim que o povo de Israel estava. Eles passaram por 7 anos por um sofrimento, porque eles que causaram isso. Se eles tivessem se rendido ao Senhor, se eles tivessem inclinado o coração para o Senhor, eles não precisariam passar 7 anos sendo perseguidos por Midianita. Muitas vezes a gente fica preso, a gente fica limitado. Deus tinha uma missão para Gideão: libertar o povo de Israel das mãos dos Midianitas. Olha a missão que Deus tinha para Gideão. Mas ele em si ele não acreditava que ele era capaz disso. Ao ponto de ele ficar ali no cantinho dele, escondido, se sentindo menor, enquanto o Senhor estava vendo nele um grande guerreiro, um homem forte, valente, corajoso, um homem que tem uma autoridade, mas ele em si não estava vendo nada disso. O que ele queria é se esconder, o que ele queria é ficar no cantinho dele, e ele ia até nos horários que fugia dos midianitas, para os midianitas não ver ele, não ver a família dele. Mas o Senhor estava falando, é com você. Aqui nós vemos um cenário que Deus pega os improváveis para fazer grandes coisas sobre a terra. Muitas vezes você está lá lavando a sua louça e o Senhor está falando, minha valente, minha guerreira, essa é a mulher que eu quero usar para libertar um povo ali em São Paulo, um povo ali em Mato Grosso, porque é assim que o Senhor nos vê. Mas a gente fica tão limitado, a gente acha assim, eu nasci só para isso aqui mesmo, cuidar da minha casa. Não é isso. Não se limita. Não se limita o que Deus tem para você, para a sua história. Não se limita. Começa a orar pedindo para o Senhor, Senhor, qual é a tua visão ao meu respeito? Senhor, eu não quero mais andar na minha visão, no que falaram ao meu respeito. Eu não quero andar mais do jeito que a minha família me falou. Eu quero andar na visão que o Senhor tem para a minha vida. Porque Gideão não tinha nem passava pela cabeça dele que ele seria um libertador do povo de Israel. Que Gideão ia lutar contra um povo, e os midianitas eram cruel. Era um povo grande, um povo guerreiro que lutava. Gideão não tinha essa mentalidade, nem passava pela cabeça dele que ele seria o escolhido para libertar o povo de Israel. Mas Gideão tinha argumentos. Gideão começou a conversar com o Senhor, mas como que o Senhor deixa acontecer tudo isso com a gente? Por quê? Por que o Senhor está fazendo isso? E o Senhor só estava falando, vá porque eu estou contigo. Vá que eu estou contigo. Gente, como é maravilhoso ouvir isso do Senhor. Vá que eu estou contigo. Se levanta, Gideão. Vá na força. Vai na minha força, porque eu vou com você e eu que vou te sustentar. É eu que vou te capacitar. Só vá na minha força, porque eu estarei com você. E é assim que o Senhor fala para nós nessa noite. Vá, porque eu estou contigo. É eu que te capacito. Você vai olhar na sua visão, você não vai falar, eu não sou capaz. Mas o Senhor está falando, você é capaz por causa que eu estou com você. Você vai conseguir libertar porque eu estou contigo. Você vai conseguir pregar porque eu estou contigo. Você vai começar a cuidar de pessoas porque eu estou contigo. Você vai conseguir administrar aquela empresa porque eu estou contigo.
Você vai conseguir vender porque eu estou contigo. Você vai começar a ter atitudes diferentes ali no meio da sua família porque eu estou contigo. Não vai na sua força, vai na força do Senhor. E o Senhor quer mudar a nossa visão nesta noite. Você é filho, você é guerreiro, você é herdeiro, você pode. Você pode, o diabo não pode, mas você pode. E o inimigo, ele engana a gente colocando coisas que não são verdade dentro de nós, porque ele aproveita de uma fragilidade nossa para mudar, distorcer algo que o Senhor tem ao nosso respeito. O Senhor tinha uma missão para Gideão, de ser um libertador, mas Gideão não tinha essa visão. Gideão não tinha essa visão. E o Senhor trouxe à tona a visão de quem Gideão era. E o Senhor, algo que muito tempo eu acreditei. Gente, tudo que eu vou falar aqui para você, não se escandaliza. Eu estou abrindo meu coração para vocês. Essa palavra veio tão forte ao meu coração nesta manhã. Todo mundo conhece a história de Gideão, mas essa palavra faz tão sentido para nós, que quando a gente começa a orar, pedindo para o Senhor a visão dele, tudo vai mudar, tudo muda. Uma coisa que eu sempre tive dificuldade é achar que eu não conseguia limpar minha casa. Porque muitas vezes eu fiquei muito limitada. Gente, eu estou falando de coração para vocês. Porque eu ouvia muito isso, que eu não dava conta de limpar a minha casa por uma dificuldade. Quando eu era criança, eu tinha um quadro de TDAH. E minha família não sabia o que era isso, então nunca tratou na totalidade o TDAH. Então eu sofri muito, porque como a minha família não tinha conhecimento, eles achavam que eu era muito lerda. Mas o TDAH tem essa dificuldade de concentração. E tudo que eu pegava eu derrubava, tudo que eu pegava eu derrubava, tudo que eu pegava eu derrubava. E aí com isso, eu fui crescendo muito limitada, muito você não consegue, você não pode, eu fui crescendo nesse ambiente de não consigo. Então para mim rompendo foi algo que eu tive que decidir no meu coração, romper. Tem coisas que o Senhor permite a gente viver, mas o Senhor está esperando de nós uma atitude de mudança. De você não querer mais viver naquele ambiente, naquele cenário, do que falar ao teu respeito. E aí eu ouvia que a minha mãe falava: você não consegue cuidar da sua casa, você é isso, você é aquilo, você não consegue, tudo eu não conseguia. E aí hoje eu lendo essa palavra, o Senhor me trouxe essas coisas que o Senhor foi falando comigo: minha filha, tanta coisa que você já venceu. Porque até semana passada a minha mãe chegou na minha casa e falou assim: minha filha, eu vou vir aqui semana que vem ajudar você a arrumar o guarda-roupa do seu marido. Minha mãe falou para mim isso. Aí hoje eu lendo essa palavra, me deu um gás assim, eu falei: Senhor, eu consigo. Hoje eu vou arrumar o guarda-roupa do meu marido de um jeito, o Senhor vai me ajudar e eu vou fazer algo lindo. Hoje eu passei o dia inteiro arrumando o guarda-roupa do marido. Mas assim, o Espírito Santo me deu uma energia, ele falava comigo assim, ó, arruma assim. O Espírito Santo foi falando, gente, é algo tão bobo, mas o Espírito Santo foi falando comigo. Arruma assim, coloca as cores assim, e eu fui arrumando. Gente, eu fui olhando na internet como que dobra de um jeito para ficar bem legal. E foi tão gostoso, eu passei a tarde inteira arrumando a roupa do meu marido. E o meu marido, na hora que chegou à noite, o que ele falou quando viu o guarda-roupa? Ele falou: meu Deus, o que aconteceu nesta casa? Mas foi tão assim lindo, porque eu nunca tinha arrumado desse nível. A gente sempre arruma, mas num nível especial. Foi especial. E eu falei: Senhor, eu consigo. E toda hora que eu ia arrumando, eu falava: eu consigo cuidar da minha casa. Eu consigo cuidar das roupas do meu esposo. Eu consigo cuidar do meu filho. Eu fui falando essa palavra: eu consigo. Tudo eu consigo porque eu tenho o Senhor comigo. Eu consigo dirigir, eu consigo administrar, eu consigo organizar as finanças da minha casa, eu consigo organizar a minha casa com excelência. Eu consigo, Senhor, porque o Espírito Santo está comigo. O Senhor me habilitou, o Senhor me deu a minha família para me cuidar, então eu consigo. Porque se eu não conseguisse, o Senhor não ia me dar um marido, se eu não conseguisse, o Senhor não ia me dar filho.
É porque eu consigo, porque o Espírito Santo não é sobre mim, é sobre Ele. É Ele que me capacita a cuidar do meu filho, é Ele que me capacita a cuidar do meu esposo, é Ele que me capacita a cuidar das pessoas lá fora, porque é sobre Ele. A gente fica muito na dependência nossa. Aí a gente se limita porque não é sobre nós, é sobre o Espírito Santo. É Ele que nos capacita. Quando a gente tira a visão de nós e coloca nele, tudo fica mais fácil. Tudo fica mais fácil, a gente não fica naquela cobrança. Ai meu Deus, será que vai ser? Não, coloca isso na mão do Senhor. Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. E o Senhor quer que a gente saia desse ambiente de limitações, esse ambiente que te paralisa. Você consegue, você pode, porque o Espírito Santo está com você. O Espírito Santo que te capacita. Antes eu ficava, eu não consigo cuidar das finanças, não, eu sou gastadeira. Eu ficava lançando essas palavras na minha vida. E eu falei, não, eu consigo em nome de Jesus. Eu vou cuidar das finanças da minha casa, porque eu consigo. E o Espírito Santo vai me ajudar. Porque a gente fica limitado, a gente acredita que não consegue. Não consigo. Porque ouviu falar que você é muito gastador, muito gastadeira. Não aceita isso. Fala, não, eu consigo, eu não vou mais gastar com coisa à toa, eu vou organizar, eu vou colocar na planilha, eu vou ser uma pessoa organizadora, porque Deus se agrada. Deus se agrada da ordem e da decência. Deus se agrada quando a gente quer fazer tudo certo. O Senhor se agrada. Antes eu não tinha limite, antes eu fazia coisas assim que eu achava que eu não dava conta. Hoje eu consigo, porque o Espírito Santo que me capacita. O Espírito Santo que me capacita. Antes eu tinha um argumento assim, eu sou do humanas, meu marido é da exata, ele consegue cuidar do dinheiro da nossa casa porque ele é exata. Não, hoje eu tomei isso para mim. Hoje eu consigo organizar nossas finanças da nossa casa, porque eu tomei para mim. Não, eu também tenho essa responsabilidade, eu também posso ajudar o meu esposo, eu também consigo organizar. Então é você querer ser diferente. E o Senhor está falando para nós nessa noite, muda a sua visão. O Senhor quer restaurar a sua identidade. Muitas vezes você não chegou ainda num propósito, na missão que Deus tem para você, porque você está limitado. E o Senhor quer revelar isso ao nosso coração. Onde que está te limitando? Porque o Senhor tinha uma missão poderosa para Gideão. Libertação de um povo que estava precisando. Tinha um povo que estava clamando. E o Senhor foi lá numa pessoa improvável. Uma pessoa que não tem nenhum perfil de libertador. Mas o Senhor sondou o coração. O Senhor estava sondando o coração. E o Senhor nessa noite está sondando o teu coração. Está sondando o meu coração. O Senhor tem uma missão para nós. Tem um povo lá fora que está clamando. E o Senhor está sondando. Quem eu vou enviar para libertar esse povo? Será que é você, Catiele? Será que é você, Luciano? Tem um povo lá fora que está clamando por socorro. Porque não aguenta mais os midianitas. Que não aguenta mais viver numa vida de opressões. E tem um povo lá fora que está clamando por socorro. E o Senhor está sondando nós nessa noite. Quem eu vou enviar para esta missão? Quem eu vou enviar? Quem eu vou enviar para libertar aquele povo? Não se limita na sua visão mais. Começa a olhar como o Senhor te vê. Porque hoje o Senhor pode estar passando por nós aqui, olhando assim, falando, Luciano, você é um guerreiro forte, valente. Você pode ir libertar aquele povo. O Senhor está sondando o nosso coração nessa noite. E Ele quer mudar a nossa visão ao nosso respeito. Porque até aqui, muitas vezes a gente não avançou mais. Porque a gente estava com a visão limitada. Porque a gente estava olhando muito para nós. Eu acho que eu não dou conta. Você dá conta sim. Gideão não se via libertador. Mas o Senhor falou, você é um homem forte, guerreiro. Você é. E é assim que eu te vejo, e é assim que você vai andar. E quando o Senhor falou com Gideão que tudo mudou, o cenário mudou, Gideão já era uma outra pessoa.
O Senhor quer mudar a sua visão nessa noite. Fecha os seus olhos. Abaixa a sua cabeça.